Bem-vindos à nossa terceira aula, continuação do terceiro bimestre, a apostila do Aplique-se. Hoje nós vamos falar sobre relações métricas no triângulo retângulo. Então, eu coloquei aqui uma definição. Em todo triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa determina os outros dois triângulos retângulos semelhantes entre si e ao triângulo retângulo original. Vamos ver uma figura para a gente conseguir entender o que isso quer dizer? Então, tá aqui, olha. Triângulo retângulo é quando a gente tem um ângulo de 90 graus. Tá vendo esse quadradinho aqui? Indica o ângulo de 90 graus. E aí, esse aqui, olha, é a altura relativa à hipotenusa. A hipotenusa é essa aqui, ó, o maior lado, tá vendo? É o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, essa altura, a altura a gente sempre mede também no ângulo de 90 graus. Essa altura, ela traz outros dois triângulos aqui, tá vendo? Triângulos retângulos também. Esse ângulo tem 90 graus e esse ângulo aqui também é 90 graus. É isso que estava querendo dizer lá no slide anterior. Então, vamos lá, olha. A, B, C são vértices do triângulo retângulo, tá aqui. A, B, C. Vértices são essas pontinhas aqui, ó. O ponto de encontro entre dois lados, tá bom? A, B, C minúsculo, olha. São os lados do triângulo retângulo, onde A é a nossa hipotenusa, B e C são os catetos. Então, de novo, hipotenusa é esse lado oposto ao ângulo de 90 graus. Deixa eu apagar rapidinho aqui, só para a gente ver uma outra hipotenusa. Por exemplo, se eu quero esse triângulo aqui, A, H e C. A hipotenusa, aqui está um ângulo de 90 graus, o lado oposto é o B. Se eu olho esse triângulo A, H e B, esse é o ângulo de 90 graus, então a hipotenusa é o C, tá bom? Só para ficar mais claro para vocês. Vamos apagar aqui. M e N são projeções do cateto BC, ó. M é a projeção desse cateto aqui e N é a projeção desse cateto aqui sobre a nossa hipotenusa, tá bom? E o H, ou então o segmento AH, é a altura relativa à hipotenusa. Eu vou ter que passar isso aqui um pouco mais rápido para vocês do que eu gostaria, né? Porque, como eu falei lá no começo dos vídeos, é uma revisão. Mas eu pretendo fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Uma série de vídeos, na verdade, sobre relações métricas no triângulo retângulo. Primeira relação que a gente tem. O quadrado da medida do cateto é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da projeção do cateto em questão. Entenderam alguma coisa? Nem eu. Por isso que eu gosto de matemática. A gente olha a fórmula. Olha aqui. O quadrado da medida do cateto. Tá aqui, ó. B ao quadrado ou então o C ao quadrado. São os nossos catetos, né? C e B. Então, o quadrado dos catetos, tá aqui, ó, o quadrado dos catetos é igual ao produto. O produto é vezes da medida da hipotenusa. Quem é a hipotenusa? Hipotenusa é o A. Então, é A vezes alguma coisa. Vezes o quê? A medida da projeção do cateto em questão. Então, se eu tô olhando, deixa eu apagar tudo pra gente ver com calma. Se eu tô olhando o cateto B, então eu tenho o quadrado desse cateto. Ele vai ser igual ao produto, que é vezes, a medida da hipotenusa, que é A, então, A vezes o quê? A projeção dele. A projeção dele na hipotenusa é o M, vezes M. Agora, se eu olho para o cateto C, eu tenho C ao quadrado, vai ser igual ao quê? A hipotenusa também, né? Vezes, porque é o produto, a projeção desse cateto. Quem é a projeção desse cateto na hipotenusa? É o N, vezes o M, tá bom? Então, essa é a primeira relação que a gente tem, tá bom? Dos catetos com a hipotenusa e as suas projeções. Segunda relação, vou fazer a mesma coisa com vocês. Vamos ler e vamos ver o que acontece aqui no nosso triângulo. O quadrado da medida da altura relativa tá aqui, olha. A altura relativa tá aqui e eu quero o quadrado dela. É igual ao produto, de novo, eu tô multiplicando. Produto de quem?
das medidas das projeções. As projeções são essas aqui. Então, esse quadrado aqui, h ao quadrado, vai ser igual ao produto das projeções. Tá aqui, olha, h ao quadrado é igual a m vezes n. Essa aqui eu acho que é mais fácil da gente enxergar, né? Nossa terceira relação. O produto da medida da altura, então a gente já começa aqui sabendo que é um produto, da altura relativa, que é h, tá aqui, olha, essa é a altura relativa, vai ser o h vezes alguma coisa. Então, relativa à hipotenusa pela medida da hipotenusa, que é o A. Então, tá aqui, ó, é o H vezes o A. É igual, então isso aqui vai ser igual ao produto da medida dos catetos, produto de novo. Então, vou multiplicar os catetos, que é o C e o B. Então, tá aqui, olha, H vezes A é igual a B vezes C. Então, é só a gente olhar no triângulo que a gente consegue entender o que são essas fórmulas, tá bom? São as três relações que a gente tem. E agora a gente vai ver alguns exemplos. Determine o valor de x no triângulo dado. Eu sei que é um triângulo retângulo porque tem essa indicação aqui. Se não tiver essa indicação, tem que falar no problema, tá? Senão não tem como vocês afirmarem que é um triângulo retângulo, mesmo que pareça um triângulo retângulo. Então, vamos ver o que a gente tem aqui. A gente tem a projeção do cateto x, que seria o n. Temos a projeção desse outro cateto aqui, que seria o M. Nós temos um cateto. Nós também temos a hipotenusa, tá? Só para vocês saberem, isso aqui tudo é a hipotenusa. Então, se eu faço 8 mais 10, que é igual a 16, eu também tenho a hipotenusa. Então, vamos ver, vamos botar, só relembrar, né? Aqui seria o cateto B, aqui seria o C, aqui seria o H. Então, eu tenho C, que nesse caso aqui eu estou chamando de x, eu tenho n, que é 8, eu tenho m, que é 10, e eu também tenho a hipotenusa, que é 16. Separei isso aqui para a gente lembrar das relações, tá? Vou colocar as relações aqui junto com vocês. Então, vamos para o primeiro caso. A gente tem no primeiro caso que o cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção desse cateto, né? Então, eu usei o C porque é o que a gente tem aqui, tá bom? Mas também poderia ser B ao quadrado é igual a A vezes o M. No nosso segundo caso, a nossa segunda relação, eu tenho que a nossa altura relativa à hipotenusa ao quadrado é igual ao produto das projeções. Deixa eu botar pontinho para poder ficar igual. Usei pontinho em cima, então deixa eu colocar o produto como pontinho. Ao produto das projeções, tá? E o nosso terceiro caso, só para a gente relembrar, é a altura relativa vezes a hipotenusa e o produto dos catetos. Então, vamos lá. Tá aqui, relembrando as nossas projeções. Agora, a gente vai olhar o que a gente tem e qual fórmula a gente pode usar. De cara, eu já percebo que a gente pode usar essa primeira relação aqui, olha, porque eu tenho C, eu tenho N e eu também tenho a hipotenusa, né? Porque foi só somar os dois. Eu não posso usar o segundo caso porque eu não tenho a altura relativa, né? E nem aparece o cateto aqui. E eu preciso descobrir o valor de um cateto. O terceiro caso eu também não posso de novo por causa da altura. Então, é o primeiro caso que eu vou usar. É essa fórmula aqui, ó. Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção desse cateto. Então, o cateto ao quadrado é o x, né? X ao quadrado é igual a hipotenusa, que é 16, vezes o valor de n, que é 8. X ao quadrado vai ser igual a 16 vezes 8, 128. O quadrado, a operação inversa da potência, é a raiz. Então, eu tenho raiz quadrada de 128. Vocês podem deixar assim ou a gente pode simplificar, tá? Vamos simplificar. 128 é só eu fatorar ele. Dividido por 2. 128 dividido por 2 dá 64. Dividido por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8, por 2, 4,
por 2, 2 por 2, 1. Fecho. Preste atenção, eu quero fatorar para eu poder simplificar essa raiz. É uma raiz quadrada, então eu tenho que separar em pares. Tá? Sobrou 1 aqui, então olha só. Eu tenho 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Vou fazer assim para ficar mais fácil de vocês entenderem. Vezes 2 ao quadrado, vezes 2. Tá bom? Esse 2 aqui ficou sozinho. Na hora que eu substituo aqui, olha, eu vou ficar com 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2. Tem outras maneiras de fazer, tá? Tô fazendo assim só porque eu acho que vai ser mais fácil de vocês entenderem. Esse quadrado aqui, da nossa potência, ele vai simplificar com a raiz, então esse 2 aqui consegue sair, tá livre. Esse 2 é a mesma coisa, tá livre. Esse 2 também ficou livre. Esse 2 ficou preso. Não teve jeito, ele continuou preso na raiz, tá? E aqui a gente faz a multiplicação. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, raiz de 2, tá? É importante vocês saberem simplificar, porque o resultado, se for uma questão de múltipla escolha, pode não estar raiz de 128, e sim 8 raiz de 2, tá bom? Então vamos lá. Mais um exemplo, onde eu quero saber o valor de n. Então, eu vou de novo separar os dados que eu tenho. N é o que eu quero saber. Esse 16 aqui é a projeção de um cateto, é o M. E esse daqui é a altura. Olha, gente, esse aqui já saiu direto. Porque eu tenho uma relação que diz que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Então, tá aqui, ó, a gente já pode substituir, tá? No lugar do h eu coloco o 8, então eu tenho 8 ao quadrado, é igual a m, que é 16, vezes o n, que é o que eu quero descobrir. 8 ao quadrado é 64. Deixa eu ir devagarinho. 16n. Esse n ele tá multiplicando, né? Então ele passa para lá, o n não, o 16, perdão, tá multiplicando, passa para lá dividindo. Então tem 64 dividido por 16. Isso aqui é igual a n. Então qual é o valor de n? 64 dividido por 16, 4. Então, tá aqui, n é igual a 4. Mais um exemplo, então vamos lá. Olha, h e os catetos. Calma aí. Deixa eu apagar aqui. H é o que eu quero saber. E eu tenho os catetos. C. Na verdade, vocês nem precisam usar isso, eu estou usando só para vocês saberem a fórmula, tá? E 20 são os catetos. Vamos pensar nas relações? Então, quando a gente tem as relações, a gente tem essa relação aqui, ó. A vezes H é igual a C vezes B. E aí eu coloquei esse exemplo, tá aqui, olha. Sabendo que a hipotenusa mede 25. Eu fiz questão de colocar esse exemplo porque a gente veio dois exemplos onde todas as informações estavam aqui no triângulo e esse aqui não, né? Esse aqui a gente tem uma informação muito importante aqui, porque se vocês vão aprender nas próximas aulas sobre o Teorema de Pitágoras, e aí vocês vão ver que a gente consegue calcular essa hipotenusa, mas vocês ainda não sabem disso, então a gente tem que aprender a olhar todo o enunciado, por isso que eu fiz questão de colocar isso aqui, tá? O valor da hipotenusa tá aqui, ó, 25. Então, vamos lá, só tem essa relação que a gente pode usar, tá? Então, o A é a nossa hipotenusa, que é 25. Só substituir. 25 vezes H é igual a 15 vezes 20. Esse 25 está multiplicando, passa para lá dividindo. Vamos fazer a multiplicação e depois eu vou fazer simplificando para vocês. 15 vezes 20 dá 300. 300 dividido por 25. 300 dividido por 25 dá 12, tá? Então, a hipotenusa é igual a 12. Como é que seria uma simplificação? Vou fazer aqui embaixo, ó. 25 vezes H é igual a 15 vezes 20.
Na simplificação, eu vou manter o 15 vezes 20, vou passar o 25 para cá dividindo, e vou tentar simplificar para ficar mais fácil essa minha multiplicação, tá? Vou tentar simplificar aqui, ó, o 15, por exemplo, vou dividir por 5, e o 25 também por 5. 15 dividido por 5 dá 3, então eu tenho 3 vezes 20, já é mais fácil de calcular. E 25 dividido por 5 dá 5. Ficou muito mais fácil, não concorda? Olha, 3 vezes 20 dá 60. 60 dividido por 5, 12. Então, já venho falando em alguns vídeos que vocês precisam aprender a simplificar. É por causa disso. Tenho certeza absoluta que dividir 300 por 25 é muito mais difícil que 60 por 5, tá bom? E é isso, tá? A gente termina o vídeo aqui. Fizemos um exemplo de cada relação. Até o próximo vídeo.